O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Seja muito bem-vindo ao FPR Notícias. Olá, siga com a gente. Hoje você acompanha uma matéria sobre a lei da terceirização e o trabalho por detrás da exposição Canchi-Catuquina, organizada pelo MAI. Tem também a primeira reportagem de uma série sobre a importância dos solos. E é exatamente disso que a gente fala agora. Para a Organização das Nações Unidas, 2015 é o Ano Internacional dos Solos. O objetivo é chamar a atenção das pessoas para essa fina camada da superfície da Terra. No meio de uma crise de falta de água, pouco se fala sobre o solo, mas ele é tão importante quanto. É a partir dele que temos os alimentos, minérios e até mesmo filtragem e reservas de água. O objetivo do ano comemorativo da ONU é conscientizar a população sobre um recurso natural tão indispensável, como explicam os professores de ciência do solo. Qual é o propósito, então, de se definir um ano mundial para os solos? É justamente o de levar esse conhecimento ao público em geral, né? As pessoas do meio urbano principalmente, né? Primeiro é o fato de que existe o solo, né? E o segundo aspecto é a importância que o solo tem, né? Tanto no sentido agrícola quanto no sentido ambiental. A ideia, por outro lado, a gente sabe que o solo é importante e a gente quer levar também para aquele que não lida diretamente com o solo, por exemplo, uma dona de casa, uma pessoa que vive mais na cidade, para mostrar que o solo ele não é sujeira. Além disso, a ONU quer mobilizar a comunidade científica e sensibilizar os políticos, que tomam decisões importantes para o uso de recursos naturais. Em Brasília, há pouco tempo se teve uma conferência sobre governança do solo, né? Em que a classe política, jurídica também está discutindo o tema, né? O solo demora milhares de anos para se refazer e por isso é muito importante cuidar dele. É preciso, então, dar atenção especial para a agricultura, que é a atividade que mais usa a terra e a maior causadora de problemas. O principal aspecto e a preocupação do nosso programa de pós-graduação é com o uso agrícola, né? Até porque a gente está dentro das ciências agrárias, né? Mas também existem outras preocupações em relação ao uso urbano. Então, muitos dos problemas que a gente vê de assoreamento, de erosão, mesmo na agricultura, nas estradas rurais, vêm da má condução da água das cidades, por exemplo. O curso de pós-graduação em Ciência do Solo da UFPR é o único do Paraná e um dos mais importantes do país. Foi graças a uma parceria entre pesquisadores e agricultores que o estado se tornou pioneiro em controle da erosão causada pela agricultura. Hoje em dia, as pesquisas são cada vez mais específicas e aprofundadas. Os pesquisadores se envolvem em treinamentos e uso adequado de insumos, técnicas integradas de controle e melhor uso do solo, né? Então são pesquisas um pouco mais, não tão preocupadas com aquela informação básica, mas preocupadas com o uso mais adequado e com pesquisas mais refinadas em relação ao uso do solo. E hoje, às 7 horas da noite, será realizada em Toledo a doação do terreno que vai receber as futuras instalações do curso de Medicina da UFPR na cidade. Um passo importante na missão de levar a universidade mais perto do interior do estado. E o curso de Filosofia da UFPR deve contar em breve com um mestrado de nível profissional. Em outubro do ano passado, a UFPR foi escolhida como sede desse programa, que é nacional e conta com 24 universidades de todo o país. Desde 2006, a disciplina de Filosofia voltou a fazer parte do currículo do ensino médio no Brasil. E o curso de pós-graduação seria destinado aos professores que atuam nessa área. A expectativa é que as vagas deste mestrado sejam abertas a partir do ano que vem. E agora a gente vai para a redação da UFPR TV conversar com a repórter Mariana Baú. A Mariana traz informações do concurso do Complexo do Hospital de Clínicas da UFPR. Conta pra gente, Mariana. Olá, Vitor. Olá, Eleonora.
Pois é, está terminando o prazo para a inscrição deste que será o maior concurso da história do Hospital de Clínicas. São 775 vagas com diversas faixas salariais, tanto para o HC quanto para a maternidade Vitor Ferreira do Amaral. As inscrições vão até o dia 6 de maio nos sites da EBSER e do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. Em tese, né? Qual será o tema dessa semana? Então, o Em Tese de hoje vai debater os discursos da Igreja Católica e do Poder Judiciário sobre a família, a mulher e o casamento entre os anos 30 e 45 em Ponta Grossa. O programa vai ao ar hoje às 9 horas da noite aqui na UFPR TV. Não dá para perder. Voltamos com vocês. Muito obrigada pelas informações, Mariana. E nessa semana foi realizada uma conferência sobre direito do trabalho no setor de ciências jurídicas da UFPR. A conferência fez parte do Trabalho com Direitos, um evento que mostramos para você no jornal de segunda-feira. Dentre os temas debatidos estava o do projeto de lei das terceirizações. O projeto de lei 4.330 de 2004 regulamenta os contratos de terceirização de serviços de empresas privadas para empresas públicas. O texto de lei foi recentemente aprovado na Câmara dos Deputados e está sendo alvo de intensos debates. A conferência 1º de maio Trabalho com Direito, realizada pela Faculdade de Direito da UFPR, reuniu professores e alunos do curso para falar sobre o tema. O projeto de lei tramita no Congresso Nacional, já na Câmara dos Deputados, já há uns 10 anos mais ou menos. Há coisa de uns 2 anos atrás ele entrou na pauta e foi alvo de uma série de críticas da parte da sociedade, a ponto do próprio Tribunal Superior do Trabalho emitir uma nota assinada pela grande maioria dos seus integrantes, rejeitando, recusando, desaprovando a aprovação de um projeto tratando de terceirização, dizendo que isso era em síntese prejudicial ao trabalhador. Esse projeto perdeu muito da sua força, mas acabou sendo ressuscitado agora no bojo desta crise política. É uma lei bastante polêmica, porque ela amplia a possibilidade de terceirização no Brasil. Nós sabemos que no Brasil a terceirização já é utilizada largamente e ela é um dos fatores de precarização do trabalho. Então há uma preocupação muito real de que essa lei acabe por estimular, ampliar a precarização do trabalho. Até o momento, as empresas podem apenas contratar serviços terceirizados como limpeza ou segurança, que são atividades que geralmente não fazem parte da área de atuação direta dessa empresa. A PL 4.330 prevê que existam outros tipos de contratação em outras modalidades. O coração da questão toda é a possibilidade ou não da terceirização da atividade principal, não da atividade meio, e sim da atividade finalista da empresa. Sinteticamente, o exemplo que se costuma dar nesse caso é o seguinte: de uma instituição de ensino que terceiriza professores ou de um hospital que terceiriza médicos. O debate principal que divide opiniões entre juristas e legisladores são as vantagens e desvantagens que o trabalhador vai enfrentar com a nova lei. Vai transformar os vínculos que eram vínculos de emprego com contratos individuais de trabalho em contratos entre pessoas jurídicas. E com isso, numa perspectiva aqui de rotatividade de mão de obra e de uma racionalidade, implementação de uma racionalidade eficientista para redução de custos, com certeza as condições dos trabalhadores serão as condições muito piores na medida em que a circulação de trabalhadores será mais intensa, a redução de níveis salariais chegará a um patamar, eu acho que praticamente não é insustentável. O texto como está, ele acaba regulamentando só uma questão que estava pendente, que é a responsabilidade solidária do tomador. Então essa é uma questão objetivamente que regulamenta, mas a própria jurisprudência já assegurava esta possibilidade a partir da responsabilidade civil daquele que toma serviço alheio. Então, por mais que tenha esta pequena regulamentação, o problema é que o quadro geral da lei é muito ruim, muito negativo e, portanto, nós, professores de Direito do Trabalho, temos severas críticas e ressalvas a esse projeto de lei. Após a aprovação na Câmara no dia 22 de abril, o projeto de lei tramita agora para o Senado e não há previsão para votação. Estão abertas as inscrições para a 32ª Semana Acadêmica de Medicina Veterinária. Ela vai ser realizada dos dias 11 a 15 de maio.
O objetivo é conectar os alunos com as diversas áreas da profissão. O evento será dividido em 5 módulos, que você pode conferir no site da UFPR. Ao mesmo tempo, será realizada a segunda-feira de empresas da Semana Acadêmica. A ideia é proporcionar o contato entre estudantes, empresas e profissionais da área. As inscrições e mais informações sobre os 2 eventos você confere no site da Semana Acadêmica. O Brasil tem mais de 300 etnias indígenas. Uma delas é a Catuquina, localizada no estado do Acre. E você vai acompanhar agora uma tradição desses índios. É o canchi, um jogo com barbante. Ele integra a exposição Canchi Catuquina no Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR em Paranaguá. A uma primeira vista parece a brincadeira cama de gato, mas o canchi é uma longa tradição dos índios Catuquina. Os traçados são complexos e fazem referências a elementos da cultura desta etnia. Esse era no Mapu, cabeça de jiboia. A exposição traz 33 formas diferentes de canchi, um esforço para preservar uma atividade cultural tão importante para os catuquinas. Eu aprendi com a minha mãe que me ensinou. Minha mãe ela é bem velhinha, ela tem 70 e poucos anos, e ela vem ensinando comigo. E de lá para cá eu venho observando as minhas crianças também. É o jeito de manter viva a cultura, porque a nossa cultura tem que manter e fortalecer mais a nossa cultura. As formas foram selecionadas pelo próprio Mamê, pelo filho Wissi e pela Edilene. Ela é professora do Departamento de Antropologia da UFPR e há décadas estuda os catuquinas e os seus típicos canchis. A exposição trouxe o desafio de representar em um museu algo que está sempre em movimento. O desafio, ainda bem que a gente conta com essas tecnologias, de poder filmar. Porque eu acho que o filme é o que de fato mais preserva o fazer do canchi, porque mostra quem faz e como é que faz. E não só o produto final, não é só o resultado que interessa, e sim o processo de fazer, que é mais importante e interessante de ser preservado. A exposição está em cartaz no Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR em Paranaguá até abril do ano que vem. O museu fica aberto de terça a domingo, das 8 horas da manhã às 8 horas da noite. A entrada é gratuita. O UFPR Notícias está no fim. Lembrando que nós estamos no Facebook e também no YouTube. A gente te espera na sexta-feira. Até lá!